Olá, vamos dar início à nossa disciplina de pesquisa, ordenação e técnicas de armazenamento, hoje com o tema armazenamento de dados. Nesta aula, nós temos como objetivo definir o que são arquivos, conhecer e comparar os métodos de acesso aos arquivos e aplicar esse método de acesso, um código com um exemplo para vocês entenderem como é que eu posso acessar arquivos utilizando linguagem de programação. Vamos entender um pouco agora sobre armazenamento de dados. Armazenar dados significa guardar alguma informação ou persistir em alguma informação e depois retornar ou buscar essa informação de alguma maneira. Quem organiza os arquivos em um computador é o sistema operacional. Ele que define, através do sistema de arquivos, como aquele arquivo vai ser salvo, a quantidade de informações ou dados ou bytes que serão necessários para salvá-lo, assim como o acesso ao seu arquivo. E o que é ser um arquivo? Um arquivo é um conjunto de registros que o sistema de arquivos utiliza, para guardar as informações em algum dispositivo físico, seja um HD, seja um pendrive, seja um DVD e por aí vai. O que nós podemos fazer com um arquivo? Essas aqui são implementações, que nós podemos realizar em um arquivo, criar um arquivo, escrever nesse arquivo, ler, certo? Abrir o arquivo e ler esse arquivo, removê-lo do sistema e mover o arquivo. Então, todas essas formas podem ser feitas através de alguma linguagem, certo? Seja no Java, seja no C++, e todas elas já têm classes pré-definidas para você acessar, para você mover, para você ler e até mesmo remover o arquivo do seu computador. Existem três formas de acessar um arquivo, seja ele de forma sequencial, de forma direta ou de forma indexada. Na forma sequencial, como nós estamos vendo aqui na figura, o acesso é feito por sequência. Quem estiver na primeira parte do arquivo, eu vou ler, depois vou passar para a segunda, para a terceira e por aí vai. Então, se o arquivo for de A a F, como a gente está vendo aqui na figura, eu vou ler o A, depois o B, depois o C. Então, existe um ponteiro que ele vai passando em cima do arquivo, passando o registro de cada arquivo e lendo as informações contidas dentro dele. Esse é um método mais simples de se ler um arquivo. O acesso direto é um acesso como se fosse um acesso através de vetores. Eu sei a posição que eu quero ler desse arquivo, eu sei que tem um índice, um número, que guarda aquela posição. Então, na figura, a posição 2 guarda a informação C, na posição 0 guarda a informação A e na posição 4 a informação E. Então, eu tenho uma posição e acesso essa informação de forma direta, sem ser pulando algumas outras informações e indo diretamente no registro que eu quero. Por último, é o acesso indexado, ou seja, eu estou atribuindo um determinado conjunto de dados a uma determinada chave. Lembra bem o acesso direto, só que tem uma modificação. Aqui eu tenho uma chave, que por exemplo aqui na figura tem uma matrícula, e essa matrícula me informa quais são as informações que estão guardadas, atribuídas a elas. Não é que estão guardadas dentro delas, mas sim atribuídas. Chave tal pertence a primeira chave 980.002 pertence a Carlos Menezes, que se você for acessar mais as outras informações, você vai ver que ele é da turma B e terceiro período. Então aqui eu tenho uma chave que informa quais são as outras informações atribuídas a elas, certo? Essa é a diferença entre uma sequencial, um direto e um indexado. Esse indexado normalmente a gente vai utilizar em banco de dados. Lá nós temos a chave primária e da chave primária nós acessamos outras informações. E como vocês mesmos sabem, a chave primária é uma coluna da tabela e não algo que guarda outras informações dentro dela. Por último, nós temos um exemplo, que vocês podem até ver no material de vocês. Aqui um pouquinho diferente para deixar um pouquinho mais claro para que vocês possam até mesmo implementar no computador. Aqui nós temos uma classe chamada novo class, certo? Que vocês podem definir da forma que vocês acharem melhor, e uma main que vai rodar essa aplicação. Todo mundo sabe que o scanner serve para habilitar informações, é o meu teclado para buscar informações no teclado. E através dele eu vou digitar essas informações e vou jogar dentro de um arquivo. Para que você consiga fazer isso, a gente vai habilitar aqui dois objetos, o bufferedWrite e o fileWrite.
Tá? O file write quer dizer que eu estou criando um arquivo para escrever dentro dele. E o buffer vai me ajudar a fazer a criar esse arquivo e conseguir jogar, transferir essas informações. Aqui eu fiz dentro dele uma estrutura de repetição, certo? Do while, que enquanto a minha linha for diferente de vazio, eu vou fazer alguma coisa. Então, para eu finalizar esse algoritmo, eu tenho que digitar Enter, sem ter escrito nada. Ele vai encerrar a estrutura de repetição. E o que eu digitar no meu scanner, que é o meu objeto in, certo? O que eu for digitando, ele vai colocando dentro da variável linha, e essa variável linha vai sendo escrita no meu arquivo. E toda vez que eu escrever alguma coisa, eu já dou um new line. Eu escrevo, dou uma nova linha, escrevo, dou uma nova linha. Ou seja, eu pulo a linha, eu dou um enter dentro do arquivo e já estou pronto para escrever uma nova linha. O flush, ele limpa o seu buffer quando você terminar de escrever. E o close encerra o arquivo, certo? Como a gente está trabalhando com arquivos, pode ser que esse arquivo não consiga ser criado, ou pode ser que esse arquivo não consiga ser acessado. E aí a gente coloca isso, quando existe a possibilidade de dar um erro, nós colocamos dentro de um try catch. Ou seja, tente acessar esse arquivo. Caso não dê certo, caso tenha algum problema, a gente joga isso para dentro do catch, certo? Por isso que o catch ali seria um I/O exception. Então nessa aula nós aprendemos um pouco mais sobre como acessar arquivos, como é que é feito a leitura de informações de um arquivo e um exemplo bastante simples aqui de como escrever dentro de um arquivo, que é recomendado que vocês façam, que vocês implementem no seu NetBeans, no seu Eclipse, para ver como funciona.